Agora, eles foram longe demais. E eu não estou falando do profeta Mirim, que está conhecido no Brasil inteiro e virou meme. E está fazendo o Evangelho de Cristo, de Jesus, virar meme. Não, eu estou falando do seu pastor, do pastor desse jovem, desse garoto. Eu estou falando dos pais desse garoto. Porque eles têm responsabilidade no que está acontecendo. Com todo respeito aos pais dele. Eu estou falando dos pastores, entre aspas, que têm levado esse menino, esse garoto, para poder pregar nas suas igrejas. Pessoal, eu sou Cleiton Soares, prazer ter você aqui no nosso canal, porque é nosso canal, e eu vou te falar hoje uma coisa que vai ajudar muito na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus. Porque as coisas que têm acontecido, não ache que não tem a ver com a sua vida, porque tem a ver sim. E no final desse vídeo, eu quero dar um presente para você que não aceita ser enganado, ser enganada por quem quer que seja. Porque nos dias de hoje, a gente tem visto muito engano no meio gospel, no meio evangélico, no mundo e no nosso caso aqui no Brasil. E repito, isso tem muito a ver com a sua vida. Eu estou falando com você que crê em Deus, que crê em Jesus, que procura seguir a palavra de Deus, procura crer em algo para poder ter uma vida melhor. Você crê que existe uma vida além dessa vida, uma vida eterna, e você quer uma direção para poder, depois que sair dessa vida, viver essa vida eterna. Então fica comigo, porque no final eu vou te dar um presente que vai te ajudar muito a se blindar, a se proteger de todo engano que a gente tem visto hoje em dia, tá bom? Bem, pessoal, eu sei que a idade não tem a ver com maturidade. Eu posso falar de mim mesmo. Eu comecei a amadurecer mais depois dos meus 40 anos. Eu não tenho vergonha de falar isso. A gente sabe que, é até provado, né, que as mulheres, elas amadurecem antes do que os homens, na maioria das vezes. E eu confesso que eu amadureci mais depois dos 40 anos. E todo dia a gente está amadurecendo. Muitas vezes, um jovem, uma jovem, tem mais maturidade do que uma pessoa com mais idade. Repito, idade não tem a ver com maturidade. Porém, no entanto, vamos à Bíblia, porque eu gosto de me respaldar na palavra de Deus. Primeira coisa, o primeiro parâmetro que a gente tem que ter é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando tinha cerca de 12 anos, pelo que diz o texto sagrado, ele foi encontrado no templo, em Jerusalém, ouvindo os doutores da lei de Deus naquela época, e também ali conversando com eles, discutindo com eles acerca das coisas de Deus, com 12 anos. Claro, Jesus, ele não por exemplo, como a maioria. Jesus é uma exceção, a gente tem que lembrar disso. Porque a maioria dos jovens de 12 anos não vão ter a maturidade que o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, teve com 12 anos. Você entende o que eu estou falando? Ele não é a regra, Jesus é a exceção, então lembra disso. E mesmo assim a palavra de Deus fala que Jesus se sujeitava em um Filho de Deus encarnado, Deus encarnado, aos seus pais, a Maria, a José, às autoridades. Eu estou tendo como parâmetro aqui, pessoal, o Senhor Jesus. Ele se sujeitava a um homem e uma mulher que eram os pais terrenos dele. Mesmo sendo Deus. Ele foi humilde e se sujeitava às autoridades da época. Para um judeu, um homem só pode passar a exercer o papel de sacerdote a partir dos 30 anos, que para eles é uma idade da maturidade do homem. E o Senhor Jesus, ele ficou no anonimato até os 30 anos. Aí, nessa idade, ele começou o ministério público dele. Então entenda, se o Senhor Jesus com ele foi assim, eu já poderia parar essa explicação do vídeo por aqui, para comparar com o que está acontecendo com esse menino, com esse garoto, que está virando meme, envergonhando o Evangelho de Cristo, de Jesus no Brasil. Está envergonhando homens de Deus de verdade. Pessoal, nos meus 47 anos, quando eu gravo esse vídeo aqui, eu devo ter aí envolvido no Evangelho de Cristo, na pregação do Evangelho, nos estudos das coisas de Deus, pelo menos uns 25 anos da minha vida. Morei aí em cerca de 12 cidades pregando. Já preguei para muita gente, já vi muita coisa. Pessoal, vou repetir olhando para você aqui. Já vi muita coisa no meio gospel, evangélico, cristão. Já vivi ali sem férias, pregando o evangelho por quase 16 anos. Eu vou repetir. Eu já vi muita coisa. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é absurdo. Aí as pessoas não levam a sério o nosso trabalho. Por causa de maus exemplos como esse. Mas repito,
foram longe demais. Os pais desse menino que tem responsabilidade, o pastor desse menino e os pastores que chamam esse menino para poder pregar nas suas igrejas. Aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Samuel. Lembra do profeta Samuel? O texto sagrado diz que ele já ouvia a voz de Deus desde menino. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus estava falando com ele ali na madrugada, quando ele estava ali na escola ali dos profetas. Porém, Samuel passou a exercer o seu ministério adulto. Davi foi consagrado a rei de Israel pelo profeta Samuel jovem. A gente não pode precisar com que idade, mas ele veio exercer realmente o reinado já adulto, depois de muitos anos. Tem que haver uma preparação. Por exemplo, um dos requisitos para poder uma pessoa pastorear, para uma pessoa estar à frente de pessoas, e principalmente falando da palavra de Deus, é a pessoa governar a própria casa. Como que um menino vai poder estar à frente de pessoas, ensinando pessoas adultas, até pessoas que são casadas, que têm família, que têm filhos, sendo que esse menino não teve ainda uma experiência de pai, uma experiência de marido? Entende o que eu estou falando? A gravidade da coisa que está acontecendo? Então fica aqui um alerta. Cuidado com o que você ouve aqui na internet. Cuidado onde você vai, que falam que prega ali a palavra de Deus. É a sua vida que está em jogo. É a sua eternidade que está em jogo. Eu quero falar com você 2 versículos que vão mexer muito com você, vão te botar muito temor, e eu espero que te ajude para você tomar mais cuidado a partir de hoje com o que você ouve. E eu vou te dar um conselho. Não fique espalhando memes desse menino, não. Você está ajudando as pessoas que já não gostam dos cristãos, que combatem os cristãos, a zombar da nossa fé. Não faça isso. Não fique espalhando memes, entre aspas, cristãos, não. Você está colaborando com o mal, com o diabo. Procura propagar coisas que levam as pessoas a Jesus, ao caminho. Olha o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 3, versículo 4 e 5. Lembrando o seguinte, eu vou ler só 2 versículos, tem um contexto aqui desse texto que eu vou falar. E Isaías é um livro profético. Isaías, aqui no texto que eu vou ler, estava falando para o povo de Israel na época de Jerusalém, que estava afastado de Deus, do Criador. E por isso estava acontecendo essas coisas aqui, que não somente esses 2 versículos, mas o contexto todo, depois você pode ler tudo em casa, estava falando que Deus estava permitindo Jerusalém, o povo dele ali, sofrer, porque eles estavam se afastando dele. Então entenda isso. Quando você se afasta de Deus, ou quando você ouve quem não tem que ouvir, as pessoas erradas, como esse menino, você então permite com que o mal tenha acesso na sua vida. Espíritos enganadores que têm agido nos dias de hoje através de coisas como essa que está acontecendo aí. Através de um menino desse aí que está escandalizando o Evangelho. Então eu vou ler só 2 versículos, mas olha como que isso aqui é forte. Isaías 3, versículo 4 e 5. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, vou repetir, meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Crianças governarão sobre eles. E o povo, preste atenção, será oprimido. Um será contra o outro, um brigando contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino, preste atenção, se atreverá contra o ancião, quer dizer, o homem mais velho, mais maduro, mais vivido, e o vil contra o nobre. Olha só a seriedade disso. E eu vi algumas entrevistas desse menino, e a gente vê uma arrogância que faz a gente que tem o Espírito de Deus se sentir mal. É a maneira que ele trata anciãos, como diz o texto aqui, sendo um menino, com desrespeito, chamando de cara. Eu vi ele sendo entrevistado por um pastor renomado do Brasil, muito respeitado no Brasil, chamando ele de cara. Meu Deus! Entendam, pessoal. Você é uma pessoa inteligente. Você precisa escolher bem quem que você ouve, quem que você segue. Você consegue. Pede o Espírito Santo para poder te guiar a toda a verdade. Então a gente vê uma soberba nesse menino. Pessoal, o orgulho é que destrói a pessoa. E eu tenho orado por esse menino, porque senão o orgulho vai destruir esse menino. Olha, eu estava até pensando nesses dias o seguinte, que querendo ou não está vindo muita pressão sobre ele, a gente tem que orar pela vida dele para que ele não pense em fazer alguma coisa contra ele mesmo. Você entende o que eu estou falando? Eu não vou falar aqui na plataforma. Então, eu apelo também para que os pais, o pastor dele, tomem providência para proteger esse menino. E mais, que ninguém convide para pregar.
porque não é a hora. Ele não tem maturidade para isso. Pode até ter o dom, mas a Bíblia fala que a bênção antecipada, ela se torna uma maldição, tudo tem um tempo. Entende o que eu estou falando? Então você prestou atenção nesse texto? Deus aqui, através do profeta Isaías, falou com Jerusalém, com o povo dele na época, que permitiria que eles fossem governados por meninos, por crianças. E o povo dele, aqui no contexto, iria sofrer por causa disso. Então cuidado, tá bom? Porque a sua vida, a sua espiritualidade que está em jogo. E eu quero terminar o vídeo te ajudando. Se você quer se blindar, se você quer se proteger contra esse tipo de coisa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é o que tem escrito aqui abaixo do vídeo no Facebook e no YouTube, um link, vai estar escrito assim antes, como interpretar a Bíblia. Preste atenção. Só uma maneira de você se proteger contra engano, conhecendo a verdade. Para você conhecer Deus, você tem que conhecer o livro de Deus. E quando você é orientado por alguém que tem formações e que tem um conhecimento da palavra de Deus para entender melhor a Bíblia, vai te ajudar muito. E esse curso se trata disso. Então vai estar aqui embaixo na descrição, quer seja no Facebook ou no YouTube, é o que está escrito aqui embaixo. Aí você clica nesse link aí, que está escrito assim, como interpretar a Bíblia. Você vai para uma página, quer seja no seu computador, quer seja no seu celular, você vai rolar assim, vai ler ali o conteúdo muito, bom desse curso de interpretação bíblica do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse. Vai ter um botão lá no caso, para você clicar ali e adquirir. Muito acessível, depois você vai me agradecer, tá? Isso vai te proteger contra os enganos, conhecer melhor a palavra de Deus. Bem, se você não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se inscreva no botão aqui embaixo em vermelho, inscrever-se. Clica no sininho também para o YouTube te avisar de todos os nossos conteúdos aqui. Tá certo? E eu vou deixar para você agora aqui um vídeo que eu falei um tempo atrás, daquela pregadora mirim também. Esse vídeo eu fiquei tão nervoso que eu nem consegui terminá-lo. Então veja esse vídeo agora.